E aí, pessoal? Bom, essa aqui vai ser a nossa revisão, certo? Eu escolhi o assunto mais fácil, que foi esse último, sobre os ácidos e as bases. Era para continuar o assunto, mas como nós estamos em reta final, eu escolhi este assunto que é mais fácil do que os outros que viriam adiante. Vamos lá, né? Então, é uma revisão, que foi as funções inorgânicas, que são os ácidos, e as bases. Então, mais uma vez, né, função química corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, se a substância tem uma propriedade que é semelhante à de outra substância, então elas fazem parte da mesma função química. As substâncias inorgânicas, que é o que nós estamos estudando, podem ser classificadas em 4 funções. Só que dessas 4, nós iremos estudar somente 2, que são os ácidos e as bases. 4, mas só 2 irá cair nessa nossa última prova. Assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão comportamentos semelhantes, e assim como as bases, que fazem parte da mesma função química. Então vamos lá. Primeiro, os ácidos. Os ácidos são substâncias compostas que apresentam exclusivamente o cátion e hidrogênio. Então nós temos cátion e ânion. Quando o cátion é o H+, então nós estamos falando de um ácido. E o ânion pode ser qualquer um, que não terá nenhuma diferença. Então vamos lá. E quando que irá aparecer um cátion H+? Vamos lá. O cátion são as substâncias, os elementos que ficam sempre no começo, porque numa substância química tem um mais e tem um menos. O mais sempre é o primeiro. Então toda vez que você vê uma substância que começa com a letra H, então será um ácido. Por quê? Porque irá formar um cátion H+, está aqui o H+, ó. E inicia-se o HCl com o hidrogênio, com um H. Então toda vez que a substância começa com a letra H, estamos referindo-se a um ácido, ok? H no início, ácido. Classificação dos ácidos quanto à presença ou ausência do carbono, certo? Então, os inorgânicos é aqueles que não têm carbono, já os orgânicos têm a letra C. Então vamos lá, inorgânico sem o C, orgânicos com o C. Então nós temos aqui o exemplo, né, dos inorgânicos sem a letra C e os orgânicos com a letra C. Quanto à presença ou ausência de oxigênio, isso aqui é importante. Quando o ácido não tem a letra O, então ele é chamado de hidrácido. Então veja os exemplos, não tem aqui a letra O, que é o oxigênio. Já quando tem o oxigênio, então será um oxiácido. Então o que é um oxi? Vem de oxigênio. Então se no ácido todos começam com a letra H, se tiver a letra O, então será oxiácido. Se não tiver a letra O, será um hidrácido. Beleza, né? Continuando. Quanto ao número de elementos químicos, quantos elementos tem? Então, se tiver 2 elementos, é binário. Então, elementos, por exemplo, aqui eu tenho 3 letras. Então, não são 3 elementos. Por quê? Porque eu tenho um C e o L minúsculo. Então, é só um elemento só. Então, eu tenho 1, 2. Mesma coisa aqui do HBr. H, eu tenho 3 letras, mas o R é minúsculo. Então só tenho 2 elementos químicos. Binário. Quando eu tenho 3, veja o exemplo. Eu tenho H2SO 4. Então eu não tenho nenhuma letra minúscula. Então são 3 elementos. Ternário. 2 elementos. Binário. Ternário. Quaternário, que são 4 elementos. Quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, esse aqui, você irá observar quantos hidrogênios tem. Se tiver só um hidrogênio, é monoácido.
Se tiver 2 diácido, 2 o que? 2 hidrogênios, 2 letras H. Triácido, 3 hidrogênios e tetrácido, 4 hidrogênios. Então se você observar lá, quantos H tem? Se tiver só um, ou seja, não tiver número, monoácido. Se tiver um 2, diácido, 3, triácido e tetrácido, 4. Continuando. O grau de ionização é para nós observar se o ácido é fraco, moderado ou forte. Então vamos lá. Quando é que o ácido é fraco? Quando o valor deste Azinho aqui for entre 0 e 5. Então se passar de 0 e for até 5, não 5, até 4,9, certo? Por quê? Porque a partir de 5, menor ou igual, ou maior ou igual. Então de 5 para cima, de 5 até 50, será moderado. De 50 para cima, 100. Até 100, aliás, né? É forte. Vamos lá. Fraco, de 0 a 5. De 5 a 50, moderado. E de 50 para cima, será forte. Então, se tiver lá porcentagem de 0 até 5, é fraco. De 5 até 50, moderado. E forte, maior do que 50 e menor do que 100. Ok? Continuando. Hidrácidos fortes, que não irei cobrar isso na prova, então iremos passar adiante, tá bom? Características gerais dos ácidos. Bom, os ácidos, eles possuem sabor azedo, né? Todo ácido é azedo, desidratam a matéria orgânica, deixam incolor solução alcoólica de fenolftaleína. Então, se ficar incolor, é porque é um ácido. Neutralizam bases, formando sal e água. Então, o ácido neutraliza a base. Reagem com metais, produzindo gás hidrogênio. São tóxicos e corrosivos. A maioria, não são todos. Então, se tiver na questão, todo ácido é corrosivo? Não, só a minoria, não todos. A maioria, aliás, né? Não são todos. Então, esses foram os ácidos. Azedo, desidratam a matéria orgânica, deixam incolor a solução de fenolftaleína, neutralizam a base, são tóxicos, corrosivos, a maioria. Agora, as bases, qual a diferença principal do ácido para a base? A base é o seguinte: de acordo com a Arrhenius, base ou hidróxido é toda substância que é dissolvida em água, dissocia-se formando um ânion, ou seja, agora é o negativo, OH-, chamado de hidroxila ou oxidrila. Então, qual é a principal diferença do ácido para a base? O ácido, o H é no início, já a base, o H é no final, só que o H no final e a letra O antes dele, é OH. Então, toda vida que tiver OH no final, estamos falando de uma base. Se for H no início, um ácido. OH no final, H no final, com a letra O antes, bases. Ok? Continuando. Classificação das bases. Quanto ao número de O-hidroxilas, quanto ao número daquele OH. Então, se tiver só um OH, aqui no exemplo, né, não tem parêntese, então será monobase. Se tiver um parêntese e o número 2 de base, ok? Olha como é fácil. Sem parêntese, monobase. Com parêntese e o número 2 de base. Com parêntese e o número 3, tribase e tetrabases. Então, de acordo com a quantidade, monobase 1, de base 2, tribase 3, tetrabase 4. Está aqui o número, só olhar. Sem nada é 1, 2, 3, 4. Quanto ao grau de dissociação iônica, bom, aqui eu não irei cobrar muito porque estão relacionados à tabela periódica. Classificação. Quanto à solubilidade em água, totalmente solúveis, os hidróxidos, os metais alcalinos, um A, ou seja,
são solúveis os hidróxidos com os metais alcalinos. Então, quando eu tenho OH e um metal da família 1A, será solúvel em água. Parcialmente solúveis, hidróxido e os metais da família 2A. Insolúveis, os outros. Então, se caso na questão tem a base, é totalmente solúvel, dissolve todo, família 1A. Parcialmente, 2A. E o resto não dissolve na água. Certo? Os exemplos, né? Por exemplo, se eu pedir monobase, forte e é solúvel. Por que é solúvel? O K ele faz parte da família 1A. Monobase porque não tem parêntese. Aqui outro exemplo. Eu tenho aqui, ele é uma tribase porque tem um parêntese 3. Ele é uma base fraca, né? Que nós não iremos cobrar muito. Ele é insolúvel porque insolúveis são os demais. O alumínio nem é do 1A nem do 2A. Características das bases. Bom, apresenta sabor cáustico ou adstringente. Se você ouvir falar dessa palavra adstringente, estamos representando, ou seja, será uma base. Esfriam a matéria orgânica, esfriam, né? Deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína. Então, se ficar incolor é ácido, se ficar vermelho é base. Cuidado. Se eu ouvir falar esse nome fenolftaleína, se ficar vermelho é uma base. Se não mudar a cor, incolor é um ácido. Neutraliza um ácido, formando sal e água, assim como o ácido neutraliza a base. São untuosas, ou seja, são as gorduras, ou seja, são substâncias gordurosas. Então, essa foi a revisão dos ácidos e as bases, certo? Iremos fazer agora uma atividade. Próxima semana será a correção da atividade e faremos a nossa prova referente ao quarto bimestre, ok?